caminho iluminou. Seu espírito de amor se espalhou, e por isso damos glórias ao Senhor. E agora viverei, pois Jesus é o meu Rei. Com poder venceu, Ele é a minha paz, o meu brilho, minha luz. Quero andar sempre com Jesus. Ele é a minha paz, o meu brilho, minha luz. Quero andar sempre com Jesus. Jesus, o Rei da luz, ressuscitou. Vencedor, o meu caminho iluminou. Seu espírito de amor se espalhou, e por isso damos glórias ao Senhor. E agora viverei, pois Jesus é o meu Rei. Com poder venceu, Ele é a minha paz, o meu brilho, minha luz. Quero andar sempre com Jesus. Ele é a minha paz, o meu brilho, minha luz. Quero andar sempre com Jesus. Quero andar sempre com Jesus. Quero andar sempre com Jesus.
A minha vida vou entregar, pois nasci pra te adorar. 1000 canções quero entoar, Senhor, só pra te louvar. Quero te agradecer pela graça de te pertencer, te exaltar, pois mudaste o meu viver. Sejas meu protetor, Pai de amor. Muito boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Nossos irmãos e irmãs estão aqui presentes, também os que estão em casa nos acompanhando nesta noite fria. Que Deus abençoe esse nosso momento de culto. Hoje nós vamos, a partir do texto da epístola, da carta de Paulo aos Efésios, meditar a respeito deste homem que ora. Que Deus está sempre de ouvidos abertos para receber o nosso louvor, a nossa gratidão, também receber os nossos pedidos. Nos abençoe neste momento de culto. Nós vamos iniciar ouvindo um hino. Pode sentar. No santo dia do Senhor, é bom salmos de louvor, o grande eterno Deus honrar e sua graça proclamar. Ao despertar me alegrarei da graça que em Jesus provei. A noite ardente gratidão me vem encher o coração. Minha alma se levantará e jubilosa cantará em doces hinos ao louvor do meu benigno Salvador. Quão sábias tuas obras são, nos causam grande admiração. Os teus ensinos, ó Jesus, revelam a divina luz. A igreja fazes florescer, por todo o mundo se estender. Os ímpios não subsistirão, mas como as ervas secarão. Ó Deus glorioso, nos darás contigo em Cristo santa paz. Cantar queremos teu louvor, és reto e justo, ó bom Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, ao iniciarmos esse nosso momento de culto, nós queremos nos apresentar diante do nosso Deus de forma digna, e nós sabemos que nós não trazemos nada de bom dentro de nós. Por isso nós confessamos a Deus os nossos pecados na certeza de que em seu Filho Jesus Cristo, Ele nos perdoa, Ele nos torna justos e assim nos recebe como seus filhos e herdeiros da vida eterna. Nós vamos então confessar os nossos pecados. Querido Deus, que és imenso em teu amor, bondade e compaixão, nós, os teus filhos, que somos cheios de pecados, estamos diante da tua santidade para pedir, sem nenhum mérito, o teu perdão.
Fazemos isso na certeza de que tu nos ouves e atendes por causa de Cristo Jesus, o teu Filho amado. Perdoa os nossos pecados de desobediência e omissão, nossos pecados de mentira e falsidade, nossos pecados de vaidade e soberba, toda nossa falta de sinceridade no cumprir dos teus mandamentos. Amém. Amados em Cristo, tão certo como eu vivo, diz o Senhor, não desejo a morte do pecador, mas que ele se converta do seu mau caminho e viva. Seja, portanto, conforme a tua fé. Como servo de Cristo, ministro da palavra de Deus, te anuncio a graça do perdão. E por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, perdoo todos os teus pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos fazer a leitura responsiva do Salmo 139, ou melhor, 136, 1 a 9, o Salmo para este nosso culto. Deem graças a Deus o Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Deem graças ao mais poderoso de todos os deuses, o seu amor dura para sempre. Deem graças ao mais poderoso de todos os senhores, o seu amor dura para sempre. Somente o Senhor faz grandes milagres, o seu amor dura para sempre. Pela sua sabedoria Ele fez os céus, o seu amor dura para sempre. Ele pôs a terra sobre as águas profundas, o seu amor dura para sempre. Ele fez o sol e a lua, o seu amor dura para sempre. Fez o sol para governar o dia, o seu amor dura para sempre. Fez a lua e as estrelas para governarem a noite, o seu amor dura para sempre. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todo sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Amado Pai Celeste, Deus de todo poder, te pedimos que nos concedas o Teu Espírito Santo para pensarmos e agirmos sempre de acordo com a Tua vontade, para que nós, que sem Ti nada podemos, nos tornemos capazes de viver segundo a Tua palavra. Por Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, pelos séculos sem fim. Amém. Podem sentar-se, nós vamos ouvir agora mais um hino. Para podermos falar
queremos agora ouvir as leituras desta palavra que nosso Deus nos deu e preservou e tem preservado entre nós até hoje. Primeiro texto da epístola, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, do versículo 14 até o versículo 21. A respeito desse texto nós vamos meditar logo mais também. E o apóstolo escreve assim: Por esse motivo eu me ajoelho diante do Pai, de quem todas as famílias do céu e na terra recebem o seu verdadeiro nome. E peço a Deus, que da riqueza da sua glória, Ele, por meio do seu Espírito, dê a vocês poder para que sejam espiritualmente fortes. Peço também que por meio da fé que Cristo viva no coração de vocês. E oro para que vocês tenham raízes e alicerces no amor, para que assim, junto com todo o povo de Deus, vocês possam compreender o amor de Cristo em toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade. Sim, embora seja impossível conhecê-lo perfeitamente, peço que vocês venham a conhecê-lo para que assim Deus encha completamente o ser de vocês com a sua natureza. E agora, que a glória seja dada a Deus, o qual, por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que nós pedimos ou até pensamos. Glória a Deus por meio da Igreja e por meio de Cristo Jesus, por todos os tempos e para todos sempre. Amém. Essas são as palavras da epístola. Texto do Santo Evangelho. Convido a comunidade a se colocar de pé para ouvirmos Evangelho conforme Marcos, capítulo 6, do versículo 45 até o versículo 56. Assim escreve o evangelista. Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o povoado de Betsaida, no lado leste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de se despedir dos discípulos, Jesus subiu um monte a fim de orar ali. Quando chegou a noite, o barco estava no meio do lago e Jesus estava em terra sozinho. Ele viu que os discípulos estavam remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá andando em cima da água e ia passar adiante deles. Quando viram Jesus andando em cima da água, os discípulos pensaram que ele era um fantasma e começaram a gritar. Todos ficaram apavorados com o que viram. Mas logo Jesus falou com eles, dizendo: Coragem, sou eu, não tenham medo. Aí subiu no barco com eles e o vento se acalmou. Os discípulos estavam completamente apavorados. É que a mente deles estava fechada e eles não tinham entendido o milagre dos pães. Jesus e os discípulos atravessaram o lago e chegaram à região de Genezaré, onde amarraram o barco na praia. Quando desceram do barco, o povo logo reconheceu Jesus. Então eles saíram correndo por toda aquela região, começaram a trazer os doentes em camas e os levaram para o lugar onde sabiam que Jesus estava. Em todos os lugares onde ele ia, isto é, nos povoados, nas cidades e nas fazendas, punham os doentes nas praças e pediam a Jesus que os deixasse pelo menos tocar na barra da sua roupa. E todos os que tocavam nela ficavam curados. Essas são as palavras do Santo Evangelho. Nós vamos fazer a nossa confissão de fé no nosso Deus triuno com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. A comunidade pode se sentar. Nós vamos agora ouvir mais um hino em preparação à mensagem. Agradecer, Deus ouve, Deus
nos ouve, silêncio vou fazer. Que a graça e a paz da parte de Deus, o nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do seu Santo Espírito estejam conosco ao meditarmos nessa sua santa palavra e que o seu Santo Espírito faça com que esta palavra frutifique em nossos corações dia após dia. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, já caía a noite sobre a grande capital do Império Romano. Enquanto algumas pessoas já se preparavam para dormir, outras iam para as tabernas, hospedarias, para tomar um vinho ou uma cerveja, a fim de encontrar algum momento de alegria para a dura vida do século I. E em uma casa, na cidade de Roma, que foi transformada numa prisão, uma cena não muito comum estava acontecendo. Um homem de joelhos orando. Não de pé, como era o costume da época, mas de joelhos. À luz tremulante de uma lamparina, ele estava orando e ele sabia que diante de quem ele orava, ele não passava de um servo, de um pobre pecador. Este homem era um prisioneiro do governo romano. E ele não está orando por coisas para si mesmo. Ele ora por outras pessoas. Ele era um prisioneiro, não por matar ou roubar, mas ele era um prisioneiro por falar com muito entusiasmo, com muita convicção, com muita paixão a respeito de sua fé. Ele estava preso porque falava de quem ele cria, por que ele cria e no que ele cria. Como eu disse, ele não orava por coisas pessoais, por libertação da prisão, por vingança contra aqueles que o prenderam de forma injusta. Ele não estava orando pedindo pelos seus direitos, por mais conforto, por riquezas ou qualquer outro benefício pessoal. Ali, de joelhos, num sinal de profunda humildade, este homem está orando com grande fé. Apesar da sua saúde não ser boa, era alguém de grande fé. Ele ora aquele a quem ele aprendeu a chamar de pai, sem nenhum medo, mas com a convicção de que este pai de amor está sempre com os ouvidos abertos e atentos para ouvir a sua oração. Afinal de contas, por quem e para que esse servo de Deus está orando? Ele ora pelos outros, especialmente ora pelos seus irmãos na fé que estão na cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso era um grande centro comercial, espiritual, religioso, cultural da época. Uma das maiores e mais famosas cidades daquela região, onde hoje fica a Turquia, faz fronteira com a Grécia e com a Síria. Lá na cidade de Éfeso, este homem que agora está ajoelhado orando, ele havia trabalhado durante 3 anos ensinando, testemunhando a respeito da sua fé. E esse testemunho fez com que muitas pessoas abandonassem o culto pagão à deusa Diana. A essa deusa havia sido construído um grande templo na cidade de Éfeso. E tantas pessoas estavam abandonando essa fé pagã e estavam seguindo o caminho do Senhor, como era chamada esta nova fé pregada por este homem. Por um momento, este homem interrompe a sua oração e se lembra de como Deus havia mudado a vida de tanta gente na cidade de Éfeso. Tantas pessoas que eram vendedores de estátuas, de ídolos, tantos feiticeiros, tantas pessoas ligadas a essas religiões pagãs haviam abandonado esta fé pagã para seguir o caminho do Senhor. E há um relato lá em Atos 19 de que muitos queimaram os livros de feitiçaria e, segundo este relato,
o valor desses livros que foram queimados chegaria a 5.000 moedas de prata, ou seja, 5.000 dias de trabalho. Se hoje nós colocássemos aí o valor de um dia de trabalho a R$100, nós poderíamos dizer que haviam sido queimados 5 milhões de reais em livros. E não foi pouca coisa. Deus estava agindo, transformando as vidas das pessoas. Mas, naquela noite, este homem cansado então baixa novamente a sua cabeça, se curva sobre os seus joelhos e continua a sua oração pelos seus amados irmãos que estão na cidade de Éfeso. E nessa sua oração fervorosa, nessa sua oração confiante, ele pede pelo menos 4 coisas a Deus em favor dos seus irmãos. Primeiro, que esses irmãos na fé sejam fortalecidos com poder, segundo a riqueza da glória de Deus, através do Espírito que age dentro deles. O segundo pedido, que Cristo habite, que Cristo viva nos seus corações por meio da fé. Terceiro pedido, que enraizados, que fundamentados no amor de Deus, que é um tipo diferente, um tipo especial de amor, aquilo que a Bíblia chama de amor ágape, e junto com os outros irmãos que creem em Jesus Cristo, que esses irmãos da cidade de Éfeso, eles possam compreender, possam conhecer a fundo esse amor ágape, esse amor vivo, doador, sacrificial do Senhor Jesus Cristo, que é um amor que o nosso entendimento humano não consegue compreender. E o quarto pedido, e como resultado de tudo isso, os irmãos da cidade de Éfeso sejam enchidos com toda a plenitude de Deus, a habitação plena do Espírito Santo, que eles sejam transformados pelo amor de Jesus Cristo, que os faz viver agora neste amor, na relação de uns para com os outros. A oração deste homem, tão dedicado a Deus, esta oração tão fervorosa, termina com palavras que mostram a total confiança em Deus, que mostra a total confiança neste amor e na sua providência. Ele diz, por meio do seu poder, que age em nós, pode fazer muito mais do que nós pedimos ou até pensamos. Há um louvor, há um render glórias a Deus no final desta oração, mas este render glórias não é algo feito de uma forma egoísta. Não é feito conforme as pessoas querem, quando querem e se querem. Esse render glórias a Deus é feito na comunhão da fé. Por isso, a conclusão, ele diz, por meio da igreja e por meio de Cristo Jesus, por todos os tempos e para todo o sempre. Nosso louvor é levado a Deus, nossa glória é rendida a Ele, como um corpo, o corpo de Cristo, que é a igreja. E então este homem, ele termina a sua prece, a sua oração, ele quer se deitar para descansar, apaga a sua lamparina e ele espera para poder, no outro dia, continuar a escrever a sua carta aos irmãos da cidade de Éfeso. E enquanto ele escreve as cartas, esta carta em específico, ele também recebe a visita de pessoas que iam até esta casa transformada em prisão para ouvir este homem falar a respeito do amor de Deus, para falar a respeito do caminho do Senhor. Este caminho que este homem, há não muito tempo atrás, negava, desprezava, perseguia e queria destruir. Mas, pela graça de Deus, a ação na sua vida, este homem passou a amar este caminho, passou a colocar a sua vida em segundo lugar, estando disposto até a entregar a sua vida por causa da mensagem do Evangelho. Quem era esse homem que teve a sua vida transformada de uma forma tão radical, que aprendeu a se colocar inteiramente nas mãos de Deus e sob os seus cuidados? Este homem, queridos irmãos e irmãs, nós sabemos muito bem, é o apóstolo Paulo. Este homem, nós podemos dizer que continua hoje ainda orando, não só
pelos irmãos da cidade de Éfeso, mas por cada um de nós, quando nós lemos as suas cartas que nós temos registrados na palavra do nosso Deus. Hoje ele continua falando a cada um de nós sobre o caminho, sobre Jesus Cristo, que é o único e verdadeiro Salvador, o único e verdadeiro caminho, verdade e a vida que nos pode levar à presença do nosso Pai amoroso. Quem ora junto com o apóstolo Paulo também sou eu. Eu me junto a esta oração de Paulo, esta oração feita pelos irmãos efésios, também pelos irmãos com quem ele trabalhou e para quem ele escreveu na cidade de Roma, de Filipos, de Corinto e tantos outros lugares. Tudo que o apóstolo Paulo pediu por essas pessoas, eu continuo pedindo, por essa comunidade que me foi confiada e por todos os nossos irmãos na fé e por aqueles que ainda não confessam a mesma fé, mas que pela ação do Espírito Santo, através da pregação da sua palavra, possam também um dia confiar em Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Que esta seja também a oração de cada um de nós como cristãos, porque não é só o pastor que ora, todos os cristãos, eles podem e devem orar, podem e devem se colocar de forma humilde e confiante na presença do seu Pai amoroso, na certeza de que Ele ouve, na certeza de que Ele quer sempre o melhor para nós. Oremos, queridos irmãos, uns pelos outros. Oremos pelo trabalho da igreja. Oremos pela vida dos nossos irmãos na fé, dos nossos familiares. Oremos para que a palavra transformadora, que transformou o apóstolo Paulo de perseguidor em proclamador do Evangelho, possa transformar muitas vidas ainda também. Que o nosso bom Deus guarde e proteja a cada um de nós nesta fé verdadeira. Que Ele nos faça pequenos apóstolos Paulos, propagadores desse Evangelho, e que possamos interceder sempre uns pelos outros também, na certeza de que esta é a vontade do nosso Pai. Amém. Este grande amor do nosso Pai, que nos ouve, que nos atende de acordo com a sua santa e boa vontade, guarde nossos corações e mentes para a vida eterna em Cristo Jesus. Amém. Cria em mim, ó Deus, um puro coração e renova em mim espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me alegria da tua salvação e sustém-me com um voluntário espírito. Amém. Nós vamos ouvir agora mais um hino. perceber a natureza te louvar, cantando de prazer. O mundo é teu, Senhor, apraz-me meditar em tua
sábias criações, os montes, céus e o mar. O mundo é teu, Senhor, as aves na amplidão, o lírio branco e a luz do sol, feituras tuas são. O mundo é teu, Senhor, em tudo posso ver, até na folha farfalhar percebo teu poder. O mundo é teu, Senhor, ó, faze-me lembrar, embora exista o erro e o mal, que és tu a governar. O mundo é teu, Senhor, porque me entristecer, na cruz venceste e voltarás em glória e com poder. A exemplo do apóstolo Paulo, nós queremos de forma confiante nos colocar diante do nosso Pai, falar com Ele, levar a Ele todo o nosso louvor e gratidão, levar a Ele também aquilo que pesa em nossos corações, os nossos pedidos, na certeza de que Ele está de ouvidos atentos para nos ouvir e está pronto a nos atender no seu tempo e no seu modo. Nós vamos orar. Senhor, nosso Deus amado, no coração do teu povo aqui presente há louvor e gratidão por tuas dádivas que, sem mérito da nossa parte, nos concedeste. Somos gratos por termos sido alcançados pelo teu reino da graça, onde há salvação e vida eterna. Somos gratos por tua palavra e pela Santa Ceia, através dos quais nos fala, ensina, alimenta e fortalece a fé em ti e o amor ao próximo. Somos gratos pela vida, pela saúde, pelo trabalho, pelo alimento, pela companhia dos irmãos na fé, pelo pastor e pela liderança da nossa comunidade. Mas também no coração do teu povo, que espera por teu socorro e ajuda, ó Pai bondoso, há intercessões e pedidos diversos. Intercedemos pelos irmãos, amigos e familiares enfermos. Intercedemos também pelos que estão desempregados, pelos que passam fome, pelos nossos governantes e autoridades, por nossa igreja, seus líderes, seus pastores, por nossos jovens, crianças e idosos, pelo nosso seminário, seus professores e alunos e pela Sociedade Bíblica do Brasil. Pai misericordioso, que concedes coisas boas e eternas, todos nós olhamos para ti com esperança. Socorre, ampara, ajuda, abençoa a cada um segundo a tua misericórdia. Ouve-nos e atende-nos por Jesus Cristo, Deus bendito, contigo e o Espírito Santo, para todo sempre. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória minha. De modo semelhante, também depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: Bebei todos deste, este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória minha.
Amém. Que a paz do nosso Senhor esteja com cada um de vocês, hoje e sempre, e que o Cordeiro de Deus, que foi morto pelo nosso pecado, tenha piedade de nós e nos conceda a sua paz. Amém. Nós convidamos os nossos irmãos a virem à ceia do Senhor, enquanto isso vamos ouvir um hino que será também projetado. Vinde, pois tudo está preparado. Perdidos, procurando saídas, procurando respostas, porque de quem busca a verdade longe da Escritura, o destino é continuar sem saber. Não faça perguntas onde não há respostas, olhe para onde há solução. Olhe para o caminho, a verdade e a vida, e Cristo dentro do coração. E Cristo dentro do coração. Não perca seu tempo embarcando em viagens. O caminho está perto do chão. É em Cristo que a vida passa a ser mais segura, e só nele pode haver salvação. Não faça perguntas onde não há respostas, olhe para onde há solução. Olhe para o caminho, a verdade e a vida, e Cristo dentro do coração. A resposta está perto, está à porta ao alcance, sua chance de ter salvação. Não rejeite, mas creia, Cristo é a resposta, só Ele, sua cruz traz perdão. A resposta está perto, está à porta ao alcance, sua chance de ter salvação. Não rejeite, mas creia, Cristo é a resposta, só Ele, sua cruz traz perdão. Então não faça perguntas onde não há respostas, olhe para onde há solução. Olhe para o caminho, a verdade e a vida, e Cristo dentro do coração. E Cristo dentro do coração. Todas as vezes que nós comemos deste pão e bebemos deste cálice, estamos anunciando a morte do nosso Senhor Jesus Cristo, até que Ele venha. Por isso nós vamos dar graças a Deus. Amado Pai Celestial, Deus de todo poder, nós te rendemos graças porque mais uma vez nos oferecesses o conforto por este dom da salvação. Suplicamos, Senhor, que concedas por tua graça que esta ceia nos fortaleça a fé em ti, nos dê ardente amor para com o nosso próximo e nos faça viver a cada novo dia a certeza da vida eterna. Mediante Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 Pode sentar-se, nós chamamos mais uma vez muito bem-vindos a todos a este nosso culto. Saudamos a todos com boa noite e convidamos para amanhã às 19h30 acompanharem o nosso momento devocional e também no sábado o nosso culto semanal às 19h30. Convite para servas que quiserem participar conosco. Nós teremos, não amanhã, mas na sexta-feira. Na sexta-feira, às 20 horas, a nossa reunião das servas, reunião online.
nós vamos e estamos, né, fazendo essas reuniões por enquanto. Em breve nós retornaremos também com as nossas reuniões presenciais. Se alguma irmã que não é da nossa comunidade e também deseja e gostaria de participar conosco deste momento de reunião, pode entrar em contato comigo através do Facebook da comunidade, que assim nós passamos depois o link para a nossa reunião. Então, sexta-feira, às 20 horas, reunião das servas online. E amanhã, a nossa devoção às 19h30. Nós vamos agora ouvir um hino ainda para encerramento deste nosso culto. E nós desejamos que Deus nos guarde, nos abençoe nesta noite de descanso. Especialmente pedimos que Deus use os seus servos e servas aqui neste mundo para, nessas noites frias, dar algum amparo e auxílio para aquelas pessoas que moram na rua e que têm necessidade de um lugar mais seguro e mais confortável para dormir também. Nós ouvimos agora um hino, nos vemos amanhã às 19h30. Boa noite. Seja sempre renovada, continue em nosso lar este culto a Deus rendido, seja todo o nosso andar servir agradecido, seu Espírito nos guie e as veredas alumie. Queiras Deus abençoar a saída como entrada, dá-nos pão e bem-estar, tua ajuda na jornada.